Notas introdutórias. Estúdio do podcast. Em primeiro plano, uma mesa retangular de madeira é captada pela cabeceira. De cada lado, uma cadeira preta. Estão frente a frente. Sobre a mesa, um microfone e uma taça d'água diante de cada cadeira. Ao fundo, em uma parede branca e ladeada por duas faixas verticais de madeira, um monitor de Smart TV com a identidade visual do programa. Sobre fundo azul escuro, ao centro, em branco e de perfil esquerdo, o desenho de um rosto feito com traços simples, parcialmente sobreposto por um balão de fala, também branco, onde se lê, em azul, Diálogos de Justiça. Abaixo, em branco, o podcast do TJRR. Também em branco, no canto superior esquerdo e no canto inferior direito, uma garatuja. Nilsara Moraes, apresentadora. É uma mulher branca e magra. Tem cabelos castanhos com luzes, lisos e abaixo dos ombros. Sobrancelhas arqueadas, olhos castanhos, nariz e boca medianos. Usa maquiagem leve com batom marrom, brincos com pérola, colar com grandes pérolas, blusa branca, relógio dourado no pulso esquerdo e anéis. Silvia Reis, servidora pública. É uma mulher trans, indígena e de compleição física mediana. Tem cabelos pretos, lisos e abaixo dos ombros, sobrancelhas arredondadas, olhos castanhos, nariz e boca medianos. Usa maquiagem leve com batom avermelhado, óculos de grau, brincos pendentes prateados e camisa em tons de verde, branco e azul escuro com mangas 3/4. No vídeo, ora close na apresentadora, ora plano aberto e ora close na convidada. No estúdio, enquadrada do busto para cima, a apresentadora Nilsara à mesa e diante do microfone. No canto superior direito, em branco, logo do TJRR. Nas primeiras entradas, as participantes serão identificadas a fim de que seus nomes sejam associados às suas vozes. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Diálogos de Justiça. Letreiro, Dando Nilsara continuidade à nossa Moraes. série de entrevistas sobre equidade de gênero, temos a honra de receber a Silvia Reis, mulher indígena, transexual e ativista dos direitos humanos. É ela que tem uma trajetória aí marcada pela resistência e pela construção de novas narrativas do que é existir com dignidade. Com ela, vamos abordar temas como ancestralidade, identidade e justiça. Vinheta animada Diálogos de Justiça, o podcast do TJRR. Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estão frente a frente. Silvia sorri. E, antes de tudo, é preciso olhar para dentro, né? E se reconhecer. Close em Vamos Nilsara. começar ouvindo aí da própria Silvia o que significa afirmar sua identidade em um país onde o reconhecimento pleno ainda é um desafio. Plano aberto. Essa é uma jornada de resistência e coragem, não é verdade? Letreiro, Silvia A Reis. gente sempre fala que ser travesti no Brasil, ser transexual no Brasil, que é um país que mais mata a nossa população, mas que também é um país que muito ama as nossas publicações nas redes sociais, as nossas vidas íntimas. A gente fala que nós precisamos ser fortes, porque a vida da transexual, ela começa muito cedo. Ela não começa aos 18, com a maioridade, ou aos 21, como muitas pessoas pensam. Ela começa ali nos 13, 14, com a descoberta mesmo da sua transexualidade. Começa ali um processo de transição, formato que ela encontra, seja pela hormonização, seja pela ajuda das mais velhas, porque naquele momento, naquela idade, não tem um aparato da medicina, não há um médico, pelo menos em Roraima, não há um sistema médico que vai te atender e dizer qual medicamento que vai tomar, qual é o percentual de remédio, hormônio que você vai tomar. Então é muito mesmo na realidade de cada uma, seja no financeiro, seja no social, ou seja ali naquele grupo de amigas, sempre ouvindo as mais velhas, em formato dessa transição que a gente chama transição hormonal. Plano aberto. Certo, e para você, né? Como é se afirmar como mulher indígena e transexual aqui no Brasil? Close em Nilsara. Plano aberto. Eu digo agora que é muito recente essa afirmação, porque no passado a gente se afirmava primeiro como travesti, Close em depois Silvia. passou para mulher transexual e agora mulher transexual indígena. Porque na documentação
não era muito solicitado qual a etnia que nós éramos, qual povo que a gente pertencia. Então era muito colocar o nome e a cor ali parda, então isso era muito no documento. Se afirmar enquanto mulher transexual, enquanto indígena, né, enquanto do povo macuxi, é super importante no pensamento da política pública voltada a pessoas como eu, a pessoas transexuais que precisam ter um olhar diferente, que precisam discutir na comunidade indígena políticas específicas de inclusão e do respeito, e não da agressividade, como é muito posto, porque muitas de nós somos expulsas das comunidades. Hoje é posto que algumas meninas sobrevivem na comunidade, mas de que forma elas sobrevivem, Plano né? De que aberto. forma elas estão sendo cuidadas lá? Ainda é pelo nome de batismo, ainda é pelo nome masculino, ainda não alcançam um posto como muitas querem alcançar, então a gente precisa revisar, junto aí a quem discute a população indígena, quem discute a política indígena, esses direitos que parecem poucos, mas muito necessários para a nossa sobrevivência. E como é que foi esse processo de autodeclaração? Você falou aí que é um processo recente, que muitas pessoas ainda nem sabem fazer essa autodeclaração, porque ela não era algo que era praticado, né? Houve muitas barreiras. Como que foi todo esse processo para se chegar aí, né, para conscientizar outras mulheres indígenas, outras pessoas indígenas a fazer essa autodeclaração? É importante, muito importante, que a gente possa se auto-identificar como mulher transexual, como mulher indígena, dizer o nosso povo a que pertencemos, porque isso vai para um registro que lá na frente vai contar para uma política pública específica. No passado, a gente já tinha o preconceito de se assumir mulher transexual. Já tinha o preconceito de assumir o nosso nome social, que agora está retificado. Você imagina você dizer que é índia, que é do povo macuxi, que é da comunidade Malacacheta, lá na região do Bonfim, ou cantar, né, que houve uma mudança. Então, a gente, para evitar preconceito, muitas vezes, a gente esconde alguns dados nossos justamente para ser inclusa, que não é o que a gente quer realmente que a pessoa que está ali no cadastro, que está te entrevistando, ela possa ter esse conhecimento e que ela possa saber da importância desse dado para um futuro, para uma política pública futura. E você já teve aí alguma dificuldade, né, com essa autodeclaração? Porque muitas vezes a gente busca, né, se autodeclarar para, como você falou, em busca de políticas públicas, em busca de direitos, né? Mas às vezes a gente, nessa própria autodeclaração, a gente recebe aí algum tipo de dificuldade. Isso já aconteceu com você? Já, muitas vezes. A gente pode contar que não só na segurança pública, mas na questão trabalhista, na questão da saúde pública. A saúde é um gargalo que tem ainda, porque o nome social ainda não é respeitado como a gente quer que seja. O trabalhador ali da porta de entrada, da recepção, muitas vezes não está preparado para dar aquela atenção que a gente quer com respeito, né? Porque quem vai na saúde vai em busca de melhorar a qualidade de vida, melhorar a sua saúde por algo que está acontecendo. A gente não quer essa resistência quanto ao nome social. Ninguém quer brincadeira sobre se tu é isso, se tu é aquilo. A gente quer um atendimento padrão, um atendimento que é do serviço público, que tem que servir bem, atender com dignidade, com respeito, né? Mas perpassa pela segurança pública, quando a gente fala, por exemplo, na questão dos presídios, que há uma resistência naquela questão de implantar uma área para a diversidade sexual. Hoje, por exemplo, as meninas que são presas, elas não têm mais o cabelo cortado. No passado tinham o cabelo cortado, eram colocadas em celas com vários homens para serem abusadas sexualmente. Então isso para nós é um agravo. Você vê, por exemplo, na questão trabalhista, não há uma política de inclusão da pessoa transexual, da pessoa travesti no mercado da empregabilidade, porque essa população ainda sofre discriminação para conseguir emprego. E nós temos currículos excelentes, nós temos mulheres trans aí com graduação, com pós-graduação, com doutorado já pelo Brasil. Então não é uma coisa de Roraima, no Brasil inteiro ainda que essas políticas são negativas para a nossa população. É claro que está avançando, com pessoas como eu, que sou servidora pública federal, mas a gente quer que avance para todas, que não fique só num núcleo de pessoas, que seja para todas. A política sempre será para todas. E você, sendo uma mulher indígena, sendo uma servidora pública aí que trabalha, né, em busca da garantia desses direitos, já pensou em realizar ou realiza algum trabalho junto às comunidades indígenas, com as mulheres indígenas, com as mulheres trans, né? Algum trabalho nesse sentido, não só de busca de direitos, mas de conscientização quanto à autodeclaração? Me conta um pouquinho sobre isso.
como eu te falei, é uma política muito nova. É um assunto muito novo. Então, a gente conhece algumas meninas que estão na comunidade, mas que a gente precisa respeitar o momento dela em busca de apoio, né? A gente não pode também invadir as comunidades, colocando o nosso pensamento, colocando a nossa ideologia, quando na verdade tem que partir do sujeito essa negociação, essa busca por direito, né? Mas a gente sabe que é uma política invisível ainda. Muitos tuxauas não querem nem ouvir falar sobre transexualidade, sobre travesti, né? Ele entende que ali na comunidade dele não tenha, mesmo que a gente visualize a menina, a gente tem que respeitar esse momento dela. Porque quando a gente está lá é uma coisa e quando a gente sai de lá, como é que fica a segurança dessa menina, né? Então, a gente tem que pensar nisso que eu estou lhe falando, em política pública de cima para baixo. Porque quando o governo federal, quando o governo estadual implanta uma política, as comunidades, através da FUNAI, ali, vão absorvendo passo a passo a mensagem de que tem que respeitar aquela identidade feminina daquela menina indígena, né? Como tal. A gente sofreu muito isso na imigração agora com o povo varal, quando veio umas travestis, umas transexuais com eles, que eram indígenas, e elas sofriam muito preconceito. Tinham os cabelos curtinhos ali, então a gente fez todo um trabalho de conscientização com os tuxauas, sabe? Falando ali de respeito, dignidade. Tanto que uma chegou a ser líder de um grupo de varal aí. Nós conseguimos que elas ficassem em carpa, que é aquelas barracas do exército, sozinhas, não junto com outras famílias, justamente por conta da sua identidade e das suas particularidades que cada um de nós temos, né? Então são pequenos avanços, mas que demonstram, junto ao exército, junto à Operação Acolhida, junto ao povo varal, que elas existiam. E é esse mesmo respeito que a gente quer do governo federal, do governo estadual, com as nossas meninas da nossa comunidade. A gente sabe que temos meninas como eu vim lá da Malacacheta, mas temos meninas em outras comunidades, em Uramutã, por exemplo, a gente sabe que tem lá Alto Alegre, né, Normandia, mas que precisam ali ter esse respeito à sua particularidade, respeito à sua identidade. Mas como é que a gente vai conseguir isso? Somente com essas políticas públicas. Não dá para você chegar na comunidade e convidar as travestis, convidar as transexuais como se fosse uma coisa comum. Porque quando a gente sai de lá, a resistência não é legal. A gente já teve experiências negativas de que as pessoas não entenderam a nossa mensagem, porque era uma mensagem muito, muito nossa, parecia que a gente queria impor algo, e é isso que a gente não pode fazer, a gente não pode impor, a gente tem que saber o momento certo, saber ali o momento da menina também se assumir, ela assumir a sua identidade, e muitas das vezes ela nem compreende o que é o nome social, né? Ela nem compreende como é importante a vivência dela, como é importante ela estar sobrevivendo ali naquele meio. Para nós é importante, mas aí para ela ainda precisa descobrir isso e valorizar também. Você comentou aí sobre essa questão da identidade, né? O Tribunal de Justiça, ele tem aí um projeto, um programa, na verdade, em parceria com a Defensoria Pública, que é o Transformando Identidade, justamente aí para buscar, né, dar o direito às pessoas a buscarem essa nova identidade, né? Então é um caminho que já está sendo percorrido. Você já tinha conhecimento desse projeto? Já, eu participei, ano passado, teve uma versão dele, né? Eu fui uma das primeiras, porque eu havia retificado meu nome, mas não, naquele momento o processo, a peça processual, não retificou o meu gênero. E aí, com o passar do tempo, eu acreditei que não era necessário aquilo, né? Naquele momento, né? Mas quando veio a ação, eu me inscrevi justamente para aproveitar. Convidamos várias outras meninas para mudar para retificar o meu gênero, porque olha até onde vai o direito do ser humano. Eu, como servidora pública federal, retificando o meu gênero, eu consigo me aposentar pelo gênero feminino, que é menos mais tempo que o gênero masculino. Sim. Então você compreende o quanto o direito é importante, no meu caso, e das outras que vão vir agora, né? Então elas não vão ter que fazer uma recontagem, por exemplo, de tempo de serviço, né? Então o tribunal foi muito feliz com essa ação, abordou assim, muitas de nós, mas a gente ainda na discussão está sobre a juventude. Por exemplo, a transexual jovem que precisa da autorização dos pais, né, para mudar o nome, porque não pode, e nem retificar o gênero se o pai não autorizar, né? Como é que fica essa jovem na escola ainda, sofrendo ali com a questão do nome civil, nome de batismo masculino, né? Porque tem todo um percalço que elas passam. Então a gente entrou nessa conversa com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, para ver se consegue também aí uma sensibilização das famílias para dizer da importância que é esse momento. Esse projeto é super importante, porque
porque ele muda a minha vida de uma forma em que eu me identifico por aquele nome que eu quero ser chamada e tendo meu gênero ali. Então, não tem por que discutir que gênero sou eu na hora do atendimento. Não sei se você está acompanhando uma discussão que está muito com aquela jogadora Tiffany, de vôlei, que ela fez todo o processo de transição, ganhou a Superliga, mas o massacre dela na questão do gênero, que é uma coisa lá do passado. Sim. Então você vê que eu posso daqui a 10 anos, 15 anos, estar retificada, mas alguém vai lá e começa a me discriminar por isso. Porque acha que a gente não tem esse direito, quando, na verdade, direito é direito e está assegurado. Né? A gente não vai retroagir. Verdade. E ainda falando sobre a justiça, né, sobre essa busca. A gente sabe que os desafios, eles são inúmeros em diversos segmentos da sociedade, mas a justiça, ela tem buscado aí, né, embora caminhando, né, que precisa ainda avançar em muitas coisas, mas também instituir uma comissão, né, de equidade, e é justamente sobre essa comissão que a gente iniciou essa série de entrevistas, que foi com a doutora Rafaele Lampert, que falou um pouquinho dessa comissão, e a gente vem aí, né, o tribunal vem caminhando para buscar realmente formas, né, de trazer direitos e trabalhar de forma mais, né, com equidade. Então, você inclusive já participou de uma das reuniões da comissão, né, a convite do tribunal, e o intuito é esse mesmo, né, de fazer presente, né, nas principais ações e causas sociais, para ver se a gente consegue aí, né, tornar um tribunal cada vez mais acessível. Você falou, ainda existem algumas dificuldades, mas as dificuldades, elas vão, na medida que a gente recebe pessoas como você, que vão pontuando as dificuldades, né, existentes, né, porque quem sabe é quem vive, né? Quem vive aquela experiência no dia a dia, que pode trazer aí dados para contribuir com a gente, para ajudar na comissão, para ajudar a construir aí, né, um tribunal mais acessível. E agora você falando, por exemplo, das meninas, que tem essa dificuldade porque não tem autorização do pai, né, que vai para a escola ali e sofre, né, algum tipo de dificuldade, preconceito, de bullying. E aí a gente vai para o campo do censo, né, que visita as casas para fazer, né, essa pesquisa demográfica, e diante de uma negativa, digamos assim, de autodeclaração, isso compromete aí, né, a própria questão dos dados, né, demográficos da população. Então, você acredita que esses dados raciais identitários, né, quando bem registrados, podem mudar a forma como as políticas públicas são desenhadas, né, para a população, né, de um modo geral? Eu participei do último censo, por exemplo, porque é um sorteio agora, né? Não mais visita as casas como um todo. Segundo me falaram, que foi um sorteio lá. Então a entrevistadora entrou na minha casa e começou a fazer as perguntas dela, que eu não na hora eu não entendi se seguia uma sequência ou se ela pulava de acordo com o que ela estava vendo ali, né? Então, depois de várias perguntas, de que ela perguntou se eu tinha filho, eu disse que não, mas que se valesse pet eu tinha bastante, né? Sou uma pessoa que controle de pet, gosto muito, eu tinha. Mas aí ela perguntou quantas vezes eu ia no médico, fazer meu exame de rotina, né? E aí ali abriu assim um alerta que ela não tinha me identificado, porque não era para ela identificar mesmo, né? Mas ela tinha saltado algumas perguntas, né? Então eu pensei com ela, você está saltando perguntas ou não percebeu que eu sou uma mulher transexual, que eu não faço esses exames, porque esse meu dado vai ser invisível. Disse para ela. Se você tivesse me perguntado, né, qual a minha identidade de gênero, qual a minha orientação sexual, que eu acho que são perguntas que deviam estar ali, né, se eu tinha um nome social, eu ia contabilizar para o grupo LGBTQIA+, da diversidade, né? Mas não, eu entrei no grupo feminino. Então esse meu dado, ele não contou lá, né? Eu questionei com ela na hora, tudinho. E eu só fui alertar isso quando ela perguntou se eu fazia exame de rotina, né? Aquele exame tudinho mais lá, se eu tinha filhos, né? Tudo mais. E aí não tinha como voltar mais o cadastro. Na hora ela disse, não tinha como apagar, né? Porque vai para um banco de dados. E aí eu falei para ela, olha, eu fico muito triste de meu dado sair não da forma que eu queria. Então eu sugiro você, da próxima vez, seguir o rito
seguir o rito e fazer as perguntas, porque aí numa delas eu vou me identificar para você. Vou dizer, olha, sou uma mulher sexual, né? Vivo assim, assada, porque no penúltimo censo a gente contabilizava até se era casado ou não, né? Eu fiquei viúva, naquela época eu estava casado, eu falei, sim, isso é um casamento, e eu afetivo, tem que registrar. Então me parece que é como eu te falei, muita preparação de quem está te entrevistando. Se a pessoa está bem preparada, ela vai entender as diversas pessoas que ela vai receber. Mas se ela não está, ela segue um passo a passo ali, Automático, e vai embora. mecânico E ali. acaba que nesse automático, como você fala, nesse passo a passo, fica invisibilizado a minha população de transexuais, né? Porque o que acontece hoje na política de saúde, por exemplo, nós, por mais retificadas que estamos, por mais na mudança de gênero, né? Por mais que fizermos a cirurgia, nós vamos precisar ir no médico, por exemplo, fazer o exame de próstata, né? Você imagina quando a gente chega lá e pedir para fazer esse exame, né? A atendente, como é que ela vai reagir? Tem que ter uma sensibilidade ali, né? Que não vai estar anotado ali também que eu retifiquei. Então é muito mesmo de sensibilidade do atendente, como eu que estou lá no atendimento, porque eu já fui para esses atendimentos e o médico dizer lá atrás que não ia me chamar pelo nome social. E aí eu pegava a minha pastinha, né? E ia embora e disse também que eu não ia ser atendida por ele. Então muitas das vezes a gente prefere ir no particular, que causa um constrangimento, porque numa fila de homens lá, você está lá, né, feminina, né? Você finge que está acompanhando alguém, né? Então você passa a batida ali. Mas no público, essa agressão, ela é muito maior. Os médicos falam realmente para nós que não vão chamar pelo nome social, alguns profissionais. A gente denuncia, a gente chegou a denunciar, nesse meu caso, na administração do hospital, no Conselho de Medicina do Estado, mas não houve um movimento sequer que possa me chamar e dizer de que forma seria melhor para mim. Então você imagina hoje, eu retificado nome, retificado gênero, buscar esse atendimento. A gente precisa dele, um atendimento, né? Tá ali. Então a gente precisa, quando eu digo que precisa capacitar bem quem vai atender e colocar no registro, ali nos documentos, e que o atendente não siga o passo a passo que ele quer e sim siga o rito, é muito melhor para a gente extrair dados que são super importantes para algumas populações. No caso, a minha é transexual. Nossa, são muitos os desafios, né? E, Silvia, a gente agradece muito sua participação aqui. E para terminar, né, diante de tantos desafios ainda para serem enfrentados, como você vê aí o futuro, né, das mulheres indígenas, né, das mulheres trans? Qual perspectiva de futuro? Primeiro, eu quero que muito mude. Continuo batendo nessa tecla, para ficar bem gravado nos documentos que nós existimos, que tem que ter lá, mulher trans indígena, para a gente poder marcar a nossa existência, a gente poder catalogar esse dado e para que a gente possa ser respeitada pelos líderes das comunidades. Porque uma coisa é como eu nasci, uma coisa é a minha transição, uma coisa é como você falou, como é que eu quero no futuro ser chamada? Eu quero continuar como mulher transexual indígena? Ou então lá no futuro eu nem chamo mais transexual, eu quero ser uma mulher indígena como os outros. Eu, por exemplo, tive uma oportunidade de visitar uma comunidade indígena lá de Bonfim, e quando eu cheguei lá, estava eu e alguns outros amigos, né? Então, na hora da reunião, das conversas, os homens seguiram para um lado e as índias me levaram para o outro, né? Ali. E a gente queria participar dos assuntos, né? Porque era E a gente acabou ficando só com as índias. E a índia mais velha me falou que lá tinha que respeitar esse momento, né? Claro que eu me senti inclusa, eu me senti respeitada. E é como você falou bem anteriormente, a gente precisa respeitar esse modo de vida, essa cultura deles. E para nós, você vê como eu reagi assim, surpresa, mas que eles estavam me incluindo porque não sabiam da minha transexualidade. É isso que a gente quer. Você não precisa saber que é transexual. Se você respeita pela identidade da moça, da travestida, transexual, você acaba respeitando o ser humano que está ali. Nós não queremos andar com placa de identificação. Nós queremos andar simplesmente viva, sendo que nós somos. Eu, uma mulher transexual indígena, da República Federal, roraimense, que a gente possa sensibilizar outras meninas a se afirmarem com esse respeito que a gente se afirma, porque não é feio dizer que é transexual. Não é feio dizer que é indígena, é orgulho.
o sangue de indígena que corre nas nossas veias é um sangue de pessoas nobres, de quem desbravou tudo isso aqui que a gente chama de Brasil. Isso, exatamente. E a gente espera muito que tudo isso se concretize da melhor forma possível. Afinal, a gente quer garantia de direitos para todo mundo. A gente queria muito agradecer, né, a sua participação aqui no nosso podcast. A gente deixa esse canal aberto, né, sempre que for necessário, para trazer novas discussões, divulgar novas políticas, quem sabe, né? E estamos aqui realmente com o canal aberto para você e para outras, né, mulheres indígenas, trans, e que vocês possam ser reconhecidas como mulher, como você mesma disse, né? Independente de andar com placa, que não precise usar a placa, melhor dizendo, que sejam reconhecidas realmente como mulheres que vocês são, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Eu agradeço e, ao mesmo tempo, eu faço uma provocação com a nossa população, porque o Tribunal de Justiça, com certeza, faz algumas ações itinerantes e onde pessoas como eu possam estar, que se apresentem para o Tribunal de Justiça e digam: nós existimos e nós queremos uma política específica para nós. Não porque somos melhores, mas porque somos parte da sociedade que agora está viva e quer continuar viva. Claro, sem dúvida, com certeza. E nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a sua participação e nós encerramos aqui essa edição do podcast Diálogos de Justiça e eu te encontro na próxima. Até lá! Vinheta animada em fundo branco, rosto em azul com balão de fala, Diálogos de Justiça. Abaixo o podcast do TJRR. Em preto, logo do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Sobre fundo preto em amarelo, logo do Núcleo de Comunicação do TJRR.